Papo de Mulher. Quero você para a gente conversar, porque quem cuida, quem tem responsabilidade aí sobre crianças e adolescentes deve se deparar com um tema bastante difícil. A gente tem falado muito mais abertamente nos últimos anos, mas ainda é pouco falado. Se a gente levar em consideração o seguinte, a Organização Mundial da Saúde diz que o número de casos de depressão em crianças entre 6 e 12 anos aumentou de 4,5% para 8% nos últimos 10 anos, isso no mundo todo. E esse crescimento tem uma consequência em muitos casos, que é esse, talvez, o assunto mais difícil, o aumento dos suicídios. Se a gente pensa em crianças e adolescentes, é muito doloroso, né, falar sobre isso. Mas aí, se você tem percebido, né, alguns sintomas... Aliás, nessa semana, nós abrimos a semana falando sobre criança e medicalização. Você lembra? A infância medicalizada foi o tema do nosso segunda entrevista na segunda-feira. Mas aí a gente quer saber, né? Como é que você age se tem a criança que tem choro recorrente, se isola, se não quer participar de atividades com os colegas, se não está dormindo legal ou se está dormindo demais, que se irrita por tudo e, né, entra em crises assim que você não sabe o que fazer, e tem outros sintomas, né? E que em alguns casos se diz, não, é birra de criança, né? Mas que pode ser uma doença mesmo. A gente vai conversar agora sobre esse assunto, sobre essa tarefa que não é fácil. Vamos conversar com a jornalista, escritora e ativista sobre saúde mental infanto-juvenil, Analu Saad, que passou por uma situação com a filha e ela vai contar essa história aqui com a gente. Oi, Analu, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Maísa, muito obrigada. Sou apaixonada por essa terra, Fortaleza. Ô, Analu, conta aqui pra gente qual é a realidade que você enfrenta com a sua filha. Eu citei alguns sintomas aqui, né, mas a gente sabe que não necessariamente eles têm que estar associados a uma doença, a depressão, enfim, pode ser uma fase ou pode não ser, não é isso? Como é que é a sua história com a sua filha? Então, Maísa, hoje a minha filha ela tem 17 anos, né? A gente diz que ela está controlada. A gente entende que a depressão é uma doença crônica, grave, e que talvez a gente não possa falar em cura. A gente sempre vai falar em controle. Por quê? Porque você tem que estar sempre atento a uma recidiva, a uma retomada dos sinais. Se você fala em cura, você relaxa e os sinais podem voltar e aí você intervir quando a situação já é mais complexa. Que foi o que aconteceu com a gente. A nossa prevenção foi quando a situação estava muito complicada. Ela já tinha uma depressão profunda, com automutilação e tentativa de suicídio. Isso quando ela tinha 14 anos de idade, que nos chocou muito, né? Então, anos ela tinha, Analu, quando vocês perceberam sinais que não, isso aí não tá legal, isso não tá normal, ela tá sofrendo? Então, Maísa, se eu volto no tempo e percebo, os sinais começaram com 9, 10 anos de idade. Mas nós não percebemos. Hoje a gente vê que os sinais estavam lá. Uhum. E o primeiro sinal, eu não posso falar com Kisa, mas todos os psiquiatras que eu vi depois e todas as mães, o primeiro sinal normalmente é o baixo rendimento escolar e uma inadequação ao mundo, uma sensação de esse espaço não me pertence. A gente só percebeu que ela tinha esses sinais 9, 10 anos de idade, quando aos 11 anos a escola nos chamou para dizer que uma mãe tinha printagens do grupo na época era outra rede social, Facebook, do grupo postando automutilação, e ela era uma das crianças que postava automutilação e visitava grupos de suicídio na rede social, e aí o mundo caiu. Foi difícil, assim, você reconhecer que ali havia uma situação real, grave, porque a gente fala muitas vezes em negação, não é?
E, por exemplo, eu acabei de citar que a gente conversou aqui na segunda-feira sobre a medicalização, que em muitos casos, assim, não se faz um diagnóstico demorado, com calma, e aí a criança já está tomando remédio, né? Mas, por outro lado, tem uma situação como essa, né, da doença mesmo, né, que é com o que você se deparou. Sim, foi muito difícil e a primeira dificuldade foi que eu e o pai dela aceitasse que ela estava doente, que ela tinha uma depressão. Hoje eu reconheço, já me perdoei, mas com muita dor no coração, que por muito tempo eu achei que aquilo era para chamar atenção, que aquele comportamento da automutilação é um comportamento, eu gosto de colocar entre aspas, aborrecente, de uma pré-adolescência diferente, e que estava talvez faltando limite e faltando mesmo mais atenção, mais cuidado. E aí eu perambulei praticamente, né, 3 anos, 2 anos e meio, tentando reverter esse quadro ao meu modo, como mãe, dando amor, dando carinho, estando mais presente, dando castigo. Toda vez que ela se automutilava, eu dava castigo, eu tirava o celular, ela nunca foi de videogame, mas eu tirava a internet, eu impedia de encontrar os amigos, nada bem complexa, até eu realmente demorei 1 ano para marcar psicólogo. Hoje eu falo isso muito tranquilamente para que as pessoas entendam a psicologia realmente como uma ciência importante. Eu entendia, mas entendia a psicologia para adulto. Eu não entendia aquilo no universo infantil. Eu tenho 2 filhos mais velhos, então aquilo escapava completamente ao script que eu conhecia, entendeu? Uhum. Você falou ainda há pouco, né, Nalu, que ela está numa fase assim de controle, controlada, felizmente, né? Como é que é? Porque eu tenho a sensação que é sempre ficar com uma aflição, uma tensão constante, permanente, né? E como é isso, assim, no seu coração de mãe, no seu cotidiano? Como é que isso se mostra? Então, Maísa, o período de maior tensão, de estado de alerta que eu vivenciei, e aí, assim, toda a família, né, meus filhos mais velhos tiveram que buscar terapia, eu também, foi o período que a gente sabia que ela não estava controlada e que ela tinha um risco alto, um risco muito iminente de tentar fazer algo contra ela mesma, de tirar a própria vida. Então, esse foi um período muito dramático. Era um período de noite sem dormir, de vigiar o quarto, de se tentar falar desesperadamente, se demorasse a responder um WhatsApp, cabeça de mãe entra em pânico. Hoje, a gente está sedimentando um novo caminho, né? O que eu percebo? Há pouco tempo, ela mesma me procurou e falou assim, mãe, eu não estou me sentindo bem, ela já está com as contas psiquiátricas muito mais passadas, né? Porque ela está controlada, eu não estou me sentindo bem. Talvez eu esteja tendo uma recaída. Ok, filha, vamos marcar um psiquiatra. Então, o que eu acredito, e que é tudo muito novo para mim, mas que a gente está conseguindo incutir nela, é uma autorresponsabilidade e um autocuidado, porque cuidar da saúde mental é o principal do autocuidado que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, né? Que às vezes a gente sugere que eles vão para a academia, e isso também está valendo, mas sugere que eles cuidem da pele. Se cuidem, fiquem lindos, sim, é ótimo. Mas o autocuidado da saúde mental, o autoconhecimento, a autopercepção, eu chamo de alfabetização emocional. Eu acho que é isso que é o grande desafio dos pais dessa geração e daqui para frente. Eu vou ter que fazer um intervalo, Nalu, agora. Eu quero trazer aqui a participação do nosso ouvinte e para o teu comentário na sequência, tá? E obviamente que também para a tua conversa aqui com a mãe, com o pai, com a pessoa que cuida de crianças e adolescentes, né? Para a partir da tua experiência, né? Desse teu compartilhamento, o que você diz, né? O que é a tua palavra nessa tua militância atual, né, em relação à saúde mental infanto-juvenil. O nosso ouvinte, ele diz o seguinte: o grande culpado por suicídio em crianças e jovens é a internet, é a opinião dele. Ele diz, antes da internet,
casos de suicídio nessa faixa etária eram quase inexistentes e o principal é a falta de Deus no coração, é o que diz aqui o Macedo, tá? A gente faz um intervalo, na volta o comentário aqui da Nalu Saad, a nossa entrevistada no Papo de Mulher de hoje. Quem tem costume de comer bem tem sempre um lugar preferido no coração: as praças de alimentação do São Luís. Aqui você encontra café da manhã das 7 às 10h30, almoço com opções saudáveis a partir das 11h30 até as 14h30, além das sopas e dos nossos carioquinhas a partir das 15h30 até as 21h. Tudo isso em espaços amplos e confortáveis. A gente tem costume de receber você sempre bem. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Quer novidade? Então corra para o Atacadão Pápico. Além de toda a economia e os melhores produtos, aqui você encontra açougue de primeira qualidade, uma padaria completa e deliciosa, frios e fatiados fresquinhos. Venha aproveitar a facilidade de comprar tudo em um único lugar. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Vá hoje mesmo para o Atacadão Pápico, Avenida Engenheiro Santana Júnior, 999. Atacadão, seu parceirão. Com mais de 26 mil metros quadrados de limpeza hospitalar realizada mensalmente, o Grupo Servinac é especialista em asseio e conservação na área da saúde. Usamos tecnologia direcionada e produtos certificados para eliminar germes e bactérias, proporcionando um espaço mais saudável. Confie na nossa experiência e dedicação para manter seu negócio impecável, protegendo pacientes, visitantes e profissionais. Visite o nosso site ou ligue 3033 2610. Tem TOTUS em tudo. No agro, no mercado, na fábrica e nos momentos em que você mais precisa. Na cidade, no campo, em hospitais e até mesmo quando você está longe deles. Tem TOTUS na moda, no futebol, nas finanças, na educação e na sua empresa. Tem tecnologia TOTUS? O Brasil que faz com TOTUS. Escolher um plano de saúde nunca é só um detalhe, né? Eu, como RH, sempre penso no melhor para os colaboradores e indico Unimed Fortaleza. Além deles serem parceiros de gestão, estão com um desconto de até 25% no plano empresarial, carência zero e 6 meses de Unimed Odonto. Ouviu aí, né, chefe? Condições exclusivas para novos clientes. Consulte Unimed Fortaleza, um grande plano em todos os detalhes. 3209-1919. Papo de Mulher. São 3h52. Nossa, esse tempo corre muito ligeiro, viu? A gente está conversando hoje aqui, especialmente um tema que certamente interessa a você que é mãe, você que cuida de crianças e adolescentes com depressão, com ansiedade, às vezes não diagnosticados, provavelmente se encontrando ali nesse momento de extrema dúvida, né, do que está acontecendo. A gente está com a jornalista, escritora e ativista sobre saúde mental infanto-juvenil, a Nalu Saad, que narrou aqui pra gente como é que né, essa vivência com a filha dela, que tem depressão. Nalu, eu trouxe aqui o comentário do nosso ouvinte, pedi para você trazer aqui o seu pensamento sobre, né? Ele diz que um dos grandes culpados é a internet. A gente tem uma tendência a encontrar culpados, né? E, assim, você falou, né, de que já se perdoou por algumas questões. O que você diz para o Macedo? Olha, Macedo, se a gente pudesse arrumar um ator para o adoecimento mental, tanto da criança quanto do adulto, a nossa vida seria muito mais fácil. A gente sabe que o adoecimento mental ele é multifatorial e isso inclui também questões genéticas, uma herança genética, inclusive, né? As pessoas podem ter. E então, o que eu venho te dizer é que se o seu filho, eu te devolvo uma pergunta, se o seu filho apresentar um diagnóstico, vamos pensar um câncer, uma leucemia, será que você vai procurar saber se a culpa foi a falta da alimentação dele? Não tem essa resposta. O que você tem que fazer? Você tem que tratar como uma doença.
As questões religiosas, as questões de amor, de atenção, a forma que a família convive, são questões paralelas, que cada um adota como bem entende. Mas a gente precisa recorrer à ciência, a gente precisa recorrer ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. Se a gente colocar só nas costas da internet, pode ser que aí ela tenha mudado um pouco o comportamento dessa geração, pode ter tornado essa geração um pouco mais conectada, com informação em excesso, pode, mas não é a causa da depressão. Isso não sou eu que estou dizendo, são cientistas, não existe uma causa isolada para essa situação. Por exemplo, a minha filha, 2 anos depois do tratamento, a gente soube que eu já sabia da família da minha mãe, de casos de internação por depressão, avó materna, tia materna, e aí eu soube da família do pai dela com caso de tentativa de suicídio, com caso de depressão também. Se o psiquiatra soubesse de tudo isso desde o início, o tratamento talvez tivesse sido um pouco mais fácil. Mas só que as famílias escondem e guardam essa informação. Eu acho muito curioso que, por exemplo, se uma mulher tem câncer de mama, a avó tem, a filha tem, a irmã tem, a outra mulher da família, né, a que vem logo abaixo, a sucessora, ela vai começar o tratamento, o diagnóstico e a investigação muito nova, porque ela sabe que ela tem ali um fator de risco. E a gente tem que lidar com a depressão da mesma forma. Só que as famílias não contam, né, quando tem uma questão de depressão. Tem um estigma também, né, que infelizmente, né, tem... a gente está falando mais abertamente, mas isso tudo ficou muito escondido, né? Inclusive eu avalio o peso de falar abertamente também, né? Eu tenho só mais 1 minutinho e meio, assim, mas eu queria essa mensagem para ti, para as mães, para as famílias, né? Que precisam olhar, ouvir mais atentamente, mas ainda não sabem o que fazer. Na dúvida, agende um psiquiatra, agende um psicólogo. Não tenha medo desses profissionais. Eles é que vão saber te guiar. Você não leva seu filho no pediatra? Leva ele no psiquiatra. Ele é um médico, um especialista, ele vai olhar para o seu filho, ele vai te orientar. E o psicólogo também. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ser muitíssimo por estar com a gente, por trazer a tua vivência, por compartilhar. Desejo muita tranquilidade, muita paz e alegrias para você, para sua filha, tá? Muito amor. Muito obrigada. Obrigada, Maísa, e muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. Quero agradecer a você que nos acompanhou, você que nos ouviu, e ouvir é um verbo que a gente tem que conjugar com muita tranquilidade, né, nesse momento. Todos os profissionais que a gente ouve e todas as pessoas que têm as suas vidas, né, atravessadas por por problemas, distúrbios mentais, enfim, eles falam de ouvir, né? Estar pronto para ouvir. Numa mesma altura, se possível, né? O que eu quero dizer é assim: oi, eu tô aqui, eu tô do seu lado, quero saber o que você tem, quero te ouvir. Nem sempre vai ter essa resposta, mas é necessário, né, a gente fazer isso. Chegar no estágio de estar mais ou menos aqui por igual, eu quero te ouvir, né? E procurar essa ajuda profissional que a Ana Lu citou aí é importantíssimo, né? E nós, sociedade como um todo, nós que estamos de fora do problema entre aspas, né, a gente aprender a ter empatia também, né? Parar de colocar rótulos, de estigmatizar pessoas de todas as idades, reconhecer que o sofrimento que ela vive é um sofrimento e não tem régua para isso, né? Não é maior ou menor do que o do outro, é um sofrimento.